Mulheres inteligentes têm senso crítico. Peguem papel e caneta e anotem tudo e, por favor, não assistam esse vídeo no mudo. Tenham a mente aberta, ok? Primeiro eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Tem um tipo de público que eu não gosto e que eu não faço questão. É pessoas que enxergam assim. É aquela famosa pessoa que come capim que gosta. Vocês me entenderam, né? E isso não tem a ver com estudo ou graduação, porque eu conheço vários que têm e não passa de um ignorante com diploma. Tem 3 temas. Um que está em alta, outros já nem tanto. E que eu preciso trazer para vocês a reflexão. Em primeiro lugar, eu vou deixar claro, eu não sou fã de ninguém. Nunca coloquei pôster de ninguém na parede. Gosto de algumas pessoas, de alguns artistas, mas no geral não sou fã de ninguém, não sou tiete de ninguém. Nossa, gente, que barulheira. Mas vamos lá, aprendam a ouvir sempre os 2 lados. Não sejam massa de manobra. Não sejam massa de manobra. Não existe ninguém unânime, ninguém é 100%. Nada é exatamente do jeito que a narrativa contou. Desconfie. Eu assisti um vídeo, foi aqui no TikTok, recentemente, da Simone Simaria. Eu acho que foi no programa da Virgínia. Eu vou deixar aqui na legenda onde foi que eu achei. Apareceu aqui no feed. Onde mostra a Simone falando assim: o show acaba, eu pego e entro no ônibus e a Simaria fica lá, ó, atendendo os fãs. Eu vou lá pro dentro do ônibus e vou dormir. E a Simaria fala: eu fico. Ai, gente, sabe o que é? Eu fico com dó. Tem gente que vem de tão longe, às vezes com cartaz, viajei 700 quilômetros pra ver vocês, eu fico com muita dó. E eu fico lá até tarde, dando autógrafos. Vocês lembram que o Ratinho falou recentemente sobre isso? Teve uma moça que fala que ela tem contato com as pessoas, artistas no aeroporto, e ela também fala isso. Que, por incrível que pareça, tudo que falam, ela teve contato com as duas, e a Simaria, que é praticamente apedrejada em praça pública, sempre foi muito mais simpática do que a outra. Eu estou dizendo que a Simaria não tem os defeitos dela? Não. Eu estou dizendo que tudo tem 2 lados. E ela, por às vezes falar demais, falar o que não deve nas horas inadequadas, ela foi colocada como a pior pessoa do mundo. E agora parece que não é exatamente 100% assim. Então, parem de comprar um lado da história 100% sem saber, porque tudo tem 2 lados. E nem é porque eu sou fã de uma ou de outra, eu gostava da dupla, pra falar a verdade. Hoje em dia eu não acompanho nenhuma das duas. Agora vamos para o segundo caso. Se vocês quiserem saber desse caso, procure assim, ó. Simone, eu acho, falando que vai pro ônibus e a Simaria dando autógrafo. Se vocês colocarem na busca aqui, eu acho que vocês vão achar esse vídeo. Mas parte 2. Lembra dos áudios do ex da Giovanna? Pois é. O cara é um sem noção? Não tem como falar que ele não é, né, gente? Não tem como falar que ele não é uma anta de trancinha. Não tem como falar que ele não é. Mas, além de tudo, ele é. Só que quem terminou foi ele. Curioso, né? Ela só divulgou que ele terminou com ela, né? E os áudios dela? E o contexto? Eu vi um monte de gente replicando, um monte de mulher comprando a história e falando e divulgando. E o lado dela? E os áudios dela? Quem é ela? Quem é ela que ficou com esse cara? E as coisas que ele falava pra ela? E a parte dela que ele respondia daquele jeito? Eu tô defendendo ele? Não. Ele é um sem noção. Mas ele é um sem noção que falava aquelas coisas com ela, ela ficou com ele aquele tempo todo e no final quem terminou foi ele. E aí ela começou a divulgar os áudios. Uma coisa assim. Essa história não tá estranha? Mas todo mundo comprou a história e ela ficou famosíssima. Foi super rentável e interessante pra ela. Gente, eu nunca compro essas histórias porque eu sou fria. Então as pessoas, elas não
Elas não me ganham assim. Terceiro, Jennifer do avião. O que fizeram com ela foi absurdo? Foi. Foi. Agora a menina virou uma artista. Tem mais de 2 milhões de seguidores na rede vizinha. Alguém sabe alguma coisa dela? Pra estar todo mundo seguindo e tendo uma devoção por uma pessoa que vocês não sabem nada dela. Vocês não sabem nada dela. Foi triste o que aconteceu com ela? Foi lamentável. Mas é o suficiente para ela ser adorada? Vocês são carentes de heróis e de tomar um partido. Nem tudo vocês têm que tomar um partido. Prestar solidariedade é uma coisa, tomar um partido é outra. Pessoas inteligentes, elas medem água e o fubá, elas têm senso crítico. É igual a história lá do Davi, do BBB, que depois o cara saiu, fez uma M atrás da outra. As pessoas, elas vão se mostrando, aí vocês têm 2 trabalhos, o de seguir e o de deixar de seguir. E isso mostra, às vezes, porque vocês se enrolam em relacionamentos péssimos, porque vocês fazem uma leitura péssima das pessoas. Vocês estão carentes de heróis e de histórias bonitinhas e vocês estão comprando tudo. E isso é falta de inteligência emocional. Vocês têm que analisar mais. Vão naquele vídeo meu lá que tá fixado. Seja frio calculista, que é o que o meu pai fala, que ele deixa a pessoa à vontade para ela se mostrar. Vocês têm que ter essa capacidade de esperar as coisas, porque nem tudo é como se mostra. Só que o tempo prova quem é quem. Então eu quero que vocês entendam e passem a refletir sobre tudo em relação às pessoas. Isso eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando para vocês terem essa capacidade e esse senso crítico sobre as coisas. Vocês são emocionadas demais em relação às coisas. Cuidado.